entrevista aqui, inclusive no UOL, o governador Rodrigo Garcia reafirmou o que ele disse numa entrevista coletiva, de que o bandido que apontar a arma, né, para a polícia, que deve receber bala, né? O que significa isso? É uma sinalização de um endurecimento da Polícia de São Paulo? Ele falou o óbvio. A Polícia de São Paulo age com rigor quando é necessário. E os policiais são treinados para neutralizar ameaças. Não precisa do governador sair falando como eles devem trabalhar ou não. O que eu vejo, eu concordo muito com a análise brilhante feita pelo Tales, é que é uma busca do bolsonarismo. E se utiliza a polícia como instrumento político, e não a polícia de uma forma racional e lógica. São Paulo tem um problema grave em relação à polícia. Faltam policiais. Tem um aumento brutal da quantidade de pessoas por policiais porque não foram repostos. E isso vai gerar problema de segurança pública. Então, ao invés de fazer bravata, o importante é contratar policial e capacitar melhor a polícia. Óbvio, então, professor, você acha que não foi forte essa fala dele? Porque chamou a atenção de todo mundo, né? É porque, assim, o policial, há momentos em que ele vai ter que neutralizar ameaças. É fato isso. Agora, o governador não precisa ficar falando esse tipo de coisa como se a polícia não precisasse fazer o seu trabalho. Há momentos em que, se há uma ameaça à integridade física do policial ou de um terceiro, ele sim tem que neutralizar. Isso é uma coisa. Outra coisa é o governador querer ganhar bônus eleitorais em cima de uma coisa que, às vezes, infelizmente, é o trabalho da polícia. Eu, que sou do meio, estou acostumado a ver esse tipo de coisa acontecer. Mas um líder, um chefe de polícia, tem que sempre falar pela legalidade e nunca parabenizar a morte ou a situação onde tem que neutralizar. Ele tem que sempre parabenizar a preservação da vida. Então, por um lado, dentro da lógica policial, isso é óbvio que ele disse. Agora, por outro lado, não cabe a chefes de organizações policiais, chefes de governo, fazer esse tipo de fala, porque isso é populismo barato. A gente vê isso desde a época de Paulo Maluf, Ademar de Barros, não é nenhuma novidade no Brasil. A gente teve o Witzel no Rio de Janeiro falando que tem que atirar na cabecinha. Quando o policial tem que neutralizar alguém, isso é uma técnica, isso é estudado, isso é trabalhado em ações específicas. Isso é uma questão profissional. Jamais pode ser uma questão de conversa política. Agora, quando ele diz, né, o professor, quando ele fala, agora é um novo governo, ele era vice-governador, né, de Dória. A gente pode pensar agora, ele mudou todo o comando da polícia ao assumir. O que isso indica na sua análise? A gente tem a partir de agora realmente um novo governo, ele quis se separar de Dória nesse sentido, e aí já emendo uma análise sua sobre a atuação de Dória na segurança pública. Olha, eu acredito que os atuais comandantes anteriores da polícia faziam o seu trabalho a contento, eles eram bons comandantes. Houve uma revolução tecnológica na polícia civil, houve uma diminuição de letalidade na polícia militar, houve ações contra furtos, eles faziam bem o seu trabalho. Agora, o governador ele quis retirar, evidentemente, a sua pecha de Dória e quer ser diferente do Dória. É isso que ele está tentando fazer. A polícia tem que atuar de forma profissional e tem atuado de forma profissional. Agora, São Paulo é uma cidade complexa, o estado de São Paulo é complexo, é muita violência, um problema econômico grave. A gente tem um problema de falta de policiais que você não resolve do dia para a noite. Então, eu acho que é muito mais uma questão, embora também, mais uma vez, os dois novos chefes de polícia são muito capacitados, são competentes, são muito mais uma continuidade do que uma ruptura com o passado. Bom, e ele também, em relação à segurança pública, professor, ele falando sobre a Cracolândia, né? Quem mora em São Paulo e está passando por aqui, eu acho que assim, a gente fala da Cracolândia, a gente aqui está falando para várias cidades, inclusive países, né, que nos acompanham aqui pelo UOL, não estamos falando para São Paulo especificamente, mas a Cracolândia acho que é muito simbólico, até como uma questão mundial, né, que é como lidar com a questão das drogas, né? E a Cracolândia está numa situação gravíssima aqui em São Paulo, parece que um número enorme de pessoas. E aí ele também diz assim, essa é uma questão que precisa tratar com o tempo, que não é só uma questão policial, é uma questão também de saúde pública. A gente ouve esse discurso, olha, há tempos, professor.
Como lidar com a situação da Cracolândia? Qual é a responsabilidade do Estado na situação que a Cracolândia está agora, neste momento, se a gente for lá? É total do Estado, né? A gente tem situação de pessoas que começam a usar drogas nos seus bairros, fica uma situação insustentável em casa, vão para as ruas, a gente não tem uma ação de saúde pública que deveria acontecer e acaba virando caso de polícia. Para mim, a Cracolândia é um exemplo da ineficiência do Estado brasileiro. E que em toda eleição se fala a mesma coisa, mas não se faz nada de diferente, tanto é que ela continua existindo e se espalhando pela cidade de São Paulo.